Aflições, superando aflições no mundo. Esse é o tema, a mensagem que nós vamos conversar e olhar aqui um pouco hoje, dentro da palavra de Deus, não é? Aflições fazem parte da vida. A minha e a sua vida, infelizmente, incluem momentos em que a gente passa por circunstâncias difíceis. Momentos em que a gente sente que a barra pesa, não é? Momentos em que a gente vê que é como se o tempo fechasse, a gente usa muito essa ilustração. E essa é uma realidade que acontece na vida de todas as pessoas, acontece na vida daquele que não conhece a Deus e vive a parte distante de Deus, mas também acontece na vida daquele que ama o Senhor. A Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vem nos dizer que, estando o justo, estando o cristão no mundo, ele vai também ser passível de passar por momentos de aflições, por momentos de dificuldades. E a gente observa isso no Novo Testamento. Hoje nós vamos ver aqui algumas passagens, algumas circunstâncias, alguns momentos do Antigo Testamento que vêm falar um pouco a nós, eu creio, a respeito de como a gente lida com essas aflições que fazem parte da nossa vida. Não é? Jesus mesmo disse ali no Novo Testamento, nós já vimos no livro de João, inclusive, que no mundo vocês vão ter aflições. Mas Jesus lá disse para os seus discípulos, encorajando a eles, olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje nós vamos ter um olhar desse tipo, buscando referências, buscando bons exemplos no Antigo Testamento, onde a gente pode refletir um pouquinho a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos dias, sobre viver aflições no mundo e como encará-las, como a gente pode aprender com algumas pessoas, com alguns personagens da palavra de Deus. Então, primeiramente, eu te convido para que você abra a sua Bíblia em Salmo 34, no versículo 19. Nós vamos, logo de início, ver um versículo aí que vai falar algo para nós sobre esse assunto. Salmo 34, versículo 19. E cada um, talvez, possivelmente tenha alguma versão, mas nós temos aqui uma versão que diz assim, a da NVI, que diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu ainda coloquei uma outra versão muito conhecida, a gente acaba às vezes memorizando versículos conforme as versões que a gente tem da Bíblia, de algumas leituras do passado. E esse versículo diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O que está acontecendo aqui no contexto do Salmo 34? A sua Bíblia possivelmente pode ser que ela tenha aí algum título falando, comentando isso, que eu vou colocar aqui brevemente. Davi, ele estava sofrendo um momento de dura perseguição na vida dele, de grande, uma situação muito crítica em que um rei estava perseguindo a ele. E ele ganha um livramento do Senhor, ele ganha um socorro, vamos dizer assim, bem presente na hora da angústia da parte de Deus para a vida dele. E ele, à medida que ele é salvo, que ele tem esse grande livramento da parte de Deus, ele compõe, ele tem esse Salmo 34 que vem falar sobre essa vitória na vida dele, o que representou essa vitória, esse socorro do Senhor na vida dele. E eu separei esse versículo porque, olhando para esse cenário geral desse Salmo, esse versículo, ele ilustra bem todo o teor desse Salmo que Davi compôs, não é? E ele diz exatamente sobre adversidades, sobre aflições que fazem parte da vida do justo. Eu queria aqui trazer para a gente destacar para nós essa questão. Olha, o que Davi está trazendo aí para nós: aflições. O justo passa por aflições. Muitas são as aflições, muitas são as adversidades. Mas o Senhor, de todas, ele livra o justo. Então, olhando nesse versículo, nós podemos isolar aqui dois pontos muito claramente. Aflições acontecem para o justo. E o Senhor livra o justo dessas aflições. Então nós temos aqui aflições, nós temos o Senhor. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o justo em vias dessas situações. Porque nós sabemos aqui, nós já lemos aqui, Davi conta para nós, por meio desse salmo e de tantos outros,
além de outros salmistas, que o Senhor protege os seus. Ele protege, isso é um fato. E nós vemos por toda a Bíblia pessoas passando por tantas adversidades e por tantas aflições. Mas como que nós, particularmente, vamos lidar com essas situações, com esses contextos difíceis da vida? Então eu peço para você folhear a sua Bíblia um pouco para trás aí. No Salmo 23 nós vamos ler alguns versículos desse Salmo. Conhecidíssimo, não é? Possivelmente boa parte de nós aqui o saiba de cor, inclusive possa recitá-lo. Mas vamos lá, acompanhe aí, Salmo 23, eu vou ler os versículos iniciais dele, que diz assim, o Salmo também de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. E nós vamos então observar esse salmo e entendê-lo um pouquinho aqui, além de tantas outras mensagens que certamente eu e você a gente já tenha ouvido sobre esse conhecido salmo, não é? Davi, ao compor esse salmo aqui, ele está utilizando de algo que era muito comum da vida dele, que era essa atividade pastoril, porque antes de ser rei, antes de ser guerreiro, Davi ele foi um cuidador, um pastor de ovelhas, não é? E ele, reconhecendo como é essa relação da ovelha para com o pastor, ele acha essa ocasião muito oportuna para ilustrar, para pensar, para escrever como é o relacionamento dele com Deus. Porque se tinha alguém que sabia muito bem o quanto a ovelha é um animal frágil, era Davi que sabia. Davi conhecia ele e sabia como a ovelha se tratava de um animal que requeria cuidados. E quando Davi ele olha a ovelha, ele percebe essa relação tão de fragilidade, de cuidado, de carência, de proteção que a ovelha é. Ele olha para si mesmo e ele consegue enxergar que na mesma medida ele assim igualmente ele precisa do Senhor. À medida que uma ovelha ela é tão perdida no pasto, sem rumo, sem direção, se não houver ninguém que cuide dela, Davi ele meio que se enxerga nesse contexto e ele usa essa ideia para construir esse salmo que vem a dizer o que é aquele relacionamento dele com Deus. Como está uma ovelha para um pastor, está o salmista para o Senhor. Não é? Eu queria chamar a atenção exatamente para esse último versículo 4 que diz sobre o vale. Porque a gente aqui hoje, a gente vive uma realidade muito urbana, então algumas coisas da Bíblia, inclusive, às vezes a gente tem que fazer algum certo esforço para compreender, não é? Mas assim, quando você está falando de um campo, você está num terreno onde você tem a visão de tudo que está acontecendo. Você tem uma visão para frente, para os lados, para trás, se você vira, tudo está em perfeita situações, em uma perfeita situação para você. Ou se você está numa região montanhosa, você está numa região em que, para que haja alguém te alcance e te encontre em meio a essa situação, ela é um pouco mais difícil. Porque a montanha, uma região montanhosa ali, não vai ser tão fácil assim. Mas o vale, ele tem essa conotação de ser um lugar de perigo, um lugar de fragilidade, um lugar onde quem atravessa o vale está em situação de estar vulnerável. Porque antigamente as pessoas não tinham carro, as pessoas não tinham trem, as pessoas não tinham ônibus, elas viajavam a pé. E quando haviam situações em que elas haveriam de ser roubadas, assaltadas, o vale era o local preferido para as pessoas abordarem. Por quê? Porque no vale, aquela pessoa que gostaria de atacar alguém, no vale ela tinha a situação perfeita. Ela poderia se colocar numa posição privilegiada, observar, espreitar uma pessoa passando e no momento certo, ela entender o momento em que ela poderia abordar a pessoa e tomá-la de sobressalto e atacá-la e aquela pessoa estaria totalmente indefesa. Porque à medida que a pessoa está cruzando o vale, aquele que estaria por atacá-la, ele estaria numa situação de privilégio, de observar o momento exato, correto, em que ele poderia atacá-la. Isso vale desde você pensar um animal que está em meio ao vale, pensando num predador, ok, que está na espreita,
e pensa também e se articula no momento correto de atacar. Seja o animal mais feroz que seja, ele também vai ter esse tipo de cuidado, de estratégia para atacar no momento certo, seja um assaltante, seja um salteador, né? Um termo mais antigo que a gente vê em muitas histórias aí do passado. Então o vale, ele simboliza esse contexto de perigo, onde surpresas inesperadas acontecem. Onde aquilo que você não conta, aquilo que você não tem ideia de que possa acontecer, possa vir. E aí Davi, ele usa esse contexto para ilustrar a segurança que ele tem no Senhor, mesmo passando por situações difíceis. Porque ainda que uma ovelha seja um animal frágil, seja um animal fácil de ser atacada, ela pode, sim, se sentir segura, vamos dizer assim, não é? À medida que ela tem o cuidado do pastor sobre a vida dela. E Davi, ele traz esse olhar de pensar assim, olha, ainda que a minha vida, no trajeto, no percurso da minha vida, eu me observe em situações em que perigos estejam batendo à minha porta, eu tenho um pastor, eu tenho um cuidador de mim. Ainda que eu seja um ser humano perdido em minhas ideias, em meus ideais, um dia eu acho uma coisa, um dia eu acho outra, um dia eu sei muito bem o que eu quero, no outro dia eu estou questionando tudo. Por mais que eu tenha algumas certezas, mas depois elas já ficam confrontadas dado a outros momentos que acontecem, eu tenho um cuidador sobre a minha vida. Aqui nós olhamos essa questão num aspecto muito individual, em que eu e você, a gente pode, tal qual esse salmista, se enxergar aqui. Em pensar que a nossa vida pode representar uma caminhada em que existem momentos em que vales acontecem na nossa vida, é ou não é? Às vezes nós fazemos tantos planos na nossa vida, mas quem é que planeja, por exemplo, passar por situações difíceis? A gente tem esse tipo de olhar, de expectativa? São coisas que do nada surgem na nossa vida, não é? E muitas das vezes essas coisas surgem para nos balançar, elas nos confrontam, elas nos chacoalham, elas tiram a gente do nosso eixo, não é verdade? São surpresas inesperadas, são vales que surgem, que nos sobrevêm, que nos pegam de surpresa, e a gente fica sem chão, e a gente fica sem direção, a gente fica tantas vezes abalado, a gente treme na base, como tenho dito aí, que a gente conhece muito bem, não é? Isso está para a vida de todo ser humano. São aflições que vêm num aspecto individual que acontece para mim, que acontece para você. Mas existe toda uma diferença a respeito de quando o Senhor, Ele é o nosso pastor. Porque por mais que a gente cruze momentos da nossa vida em que surpresas desagradáveis e ruins e tristes nos acometem, se a gente tem um pastor, o cuidado desse pastor, a proteção dele estará conosco. É muito lindo a gente observar nesse salmo aqui que o salmista ele diz, olha, é ele que me conduz em meio às águas tranquilas, mas é ele que está comigo também no meio do vale da sombra e da morte. E é essa certeza que tem que morar dentro do nosso coração também, de saber que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos conduzirá desde os momentos em que tudo estará exatamente como eu gostaria que estivesse, ou dentro daquilo que fazem parte, compõem as minhas expectativas, como também no dia difícil, no dia mau, no dia em que uma surpresa difícil me atacar, me sobrevir, se achegar a mim, eu vou ter certeza que Ele vai estar lá comigo, cuidando de mim, a cada momento, a cada instante, a cada etapa dessas circunstâncias difíceis. A Bíblia, em Isaías 36 a 38, conta a história do rei Ezequias, alguns momentos do rei Ezequias. E nesse trecho conta alguns episódios que simbolizaram grandes vales na vida do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, ele foi alguém que pôde superar esses vales, tendo o pastoreio e o cuidado do Senhor sobre ele. Sabe por quê? Porque ele era uma ovelha que confiava de verdade no Senhor. A Bíblia conta que, num dado momento, o reino se viu cercado de uma nação poderosíssima, e Ezequias ele reconhece isso, e é aquela concepção aquela situação que tantos outros reis passaram também, e surtaram, e tentaram fugir, e tentaram aliar a outras nações, e acharam que tudo tinha acabado, mas a postura de Ezequias é olhar para Deus e falar assim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque antes de estarem desonrando a nós como nação, estão desonrando ao Teu nome, Senhor. Olha por nós, cuida
cuida da gente, e se não for o Senhor, a gente não tem solução, a gente não tem saída, a gente não tem escapatória aqui, Deus. Por favor. E Deus, ele vai lá, ele pastoreia a vida do rei Ezequias, de todo o reino, e o cuidado do Senhor está sobre ele, sobre aquela nação. Determinado momento da vida de Ezequias também, Isaías vai lá e fala assim: Ezequias, chegou o teu tempo. Você está doente, não está? Vai te levar. Você está de partida, arruma todas as coisas aí na sua casa aí, deixa tudo em ordem, porque dessa você vai. Ezequias, a Bíblia conta, Isaías 38, que ele se volta para a parede e ele fala assim: Senhor, mas eu ainda acredito que eu teria coisas por resolver aqui, então se eu encontrar misericórdia no Senhor, por favor, olha para mim, me ajuda, Senhor Deus. Eu gostaria ainda de poder cruzar esse vale e perseverar ainda em ter alguns dias a mais de vida. E a Bíblia relata que antes de que o profeta Isaías deixasse o palácio, Deus mandou outro recado para Isaías e falou assim: Isaías, volta lá e dê um outro recado para o rei. Diga para ele que eu estou acrescentando para ele 15 anos de vida. Sabe por quê? Porque Ezequias, ele sabia que o Senhor era o pastor dele, e ele sabia que ele podia confiar no cuidado e na proteção desse pastor. O segundo livro de Reis, no capítulo 18, diz, sabe o que sobre Ezequias? Diz que dos reis que reinaram Judá, ele foi o rei que mais confiou no Senhor. A Bíblia diz assim que antes dele e depois dele não houve nenhum rei que confiasse tanto em Deus quanto o rei Ezequias. Então o vale, por mais difícil, por tão trágico que ele às vezes apareça, as aflições que nos surpreendem em meio à trajetória da vida, que dão esse ar de nos pegar de surpresa, são momentos em que nós temos a oportunidade de exercer a nossa confiança no Senhor e olhar para Ele e entender assim: olha, maior do que essas circunstâncias, tem um cuidador sobre a minha vida, existe proteção sobre a minha vida, porque Ele é o meu pastor, e em nada, nem mesmo nessas situações difíceis, eu terei falta dEle. E essa é uma verdade que deve estar nos nossos corações. Às vezes isso parece até num momento como esse, ou num momento de águas tranquilas, isso até parece meio óbvio. Mas por que tantas vezes a gente se desespera tanto em meio a circunstâncias difíceis? Ou aliás, às vezes as circunstâncias elas nem são tão difíceis assim, nem são à beira do precipício, mas a gente se abala muito, não é verdade? Porque nós somos como ovelha. Nós precisamos entender essa fragilidade que está em nós e do quanto a gente precisa do pastor. O grande problema é muitas vezes a gente achar que os anos e anos que a gente tem de cristianismo, de busca por Deus, de conhecer a Deus, de convívio de igreja, de estar em comunidade, nós estamos prontos. E não é, nós continuamos o mesmo animal, tal qual a ovelha é um animal indefeso, frágil, vulnerável. Nós somos pó, a Bíblia fala isso, e eu me identifico muito com essa fala do salmista, dizendo: olha, Senhor, tenha misericórdia de nós. Lembra que nós somos pó, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu cuidado. E tal qual o salmista sabia, tal qual o rei Ezequias sabia, nós precisamos ter esse pastoreio do Senhor sobre a nossa vida. Ele cuida de nós. E as aflições existem, mas e o meu e o teu coração? Ele se reconhece cuidado e pastoreado pelo Senhor em todo momento? Vamos comigo lá para Abacuque 3. Nós vamos ler 2 versículos que estão no livro de Abacuque. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Acompanhem na sua Bíblia. Diz assim aqui no meu texto: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
deixa eu contar um pouco aqui do que está acontecendo aqui nesse contexto do profeta Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que ele vive um momento no reino de Judá, próximo, um pouco antes ao momento em que o reino de Judá foi exilado. Foi levado cativo para a Babilônia. E é um momento na nação em que existe uma grande perda de valores. Os próprios judeus estavam perdidos no que se diz respeito ao cumprimento da lei do Senhor, no sentido de obedecer, de viver os preceitos morais, tudo aquilo que Deus tinha trazido. O contexto por si só estava uma grande bagunça, não é? E Abacuque, ele olha para aquele momento ali, né, o ano é mais ou menos entre 625 a 609. Né, o reino foi levado cativo em 586, lembrando que antes de Cristo a contagem é sempre decrescente. Não é? Abacuque, ele está observando esse contexto e ele fica muito injuriado de ver o quanto a nação estava desgarrada. E Abacuque está experimentando um tipo de questionamento que tantas vezes acontece na vida do homem que busca a Deus, não é? Que é o tipo de questionamento assim, por que às vezes eu vejo tanta gente que está descambada, está pintando o sete, não está tendo nenhum cuidado a respeito de obedecer, de cumprir, atender à vontade de Deus, e aparentemente está tudo dando ok. Mas num outro contraponto, eu vejo tanta gente obedecendo, buscando a Deus e sofrendo duras situações, não é? E o livro de Abacuque, ele vem nos mostrar um diálogo dele com Deus a respeito dessa situação. Algo que não é muito difícil. Quantas vezes isso acontece conosco também, não é? A gente vê isso ainda, inclusive, também na própria Bíblia. Nós vemos, por exemplo, Jó fazendo esse tipo de questionamento também, não é? Nós vemos ali Jó colocando isso em questão também. Nós vemos também um dos salmos ali, depois, na metade do livro de Salmos, nós temos Asaf também, sendo um salmista que em determinado momento ele coloca isso em questão com o Senhor. Esse tipo de questionamento é uma questão que às vezes surge conosco também, à medida que a gente olha o contexto, à medida que a gente observa o que está acontecendo ao redor do nosso dia a dia, da nossa vida, nos locais onde nós convivemos. Esse tipo de questionamento, por quê? Não é? E ali no capítulo 1 de Abacuque, nós vemos então Abacuque colocando perguntas para o Senhor. E no capítulo 2, Deus ele vem trazer uma resposta muito objetiva para Abacuque. Uma resposta que foi tão forte que depois o apóstolo Paulo usou ela 2 vezes no Novo Testamento, que diz assim: mas olha Abacuque, presta atenção, o justo, ele viverá por sua fidelidade. No Novo Testamento a gente vai encontrar essa menção se referindo, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer para Abacuque é mais ou menos assim: Abacuque, você está olhando aqui o contexto aqui, você está perdido aqui porque você está achando que está tudo bagunçado, que eu perdi o controle, que eu estou indiferente, que eu não cuido das coisas? Abacuque, o justo ele não vive por vista. O justo, ele viverá pela fé. O justo, ele constrói a sua caminhada de me servir, de me buscar e de viver o meu plano para a vida dele à medida que existe fé na vida dele. Essa é uma coisa que nós nunca devemos esquecer a respeito da nossa vida cristã, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o centro da fé não é aquilo que eu não vejo para depois crer. Mas na verdade, o centro da minha fé é o Senhor. Porque Ele é Senhor, eu creio nele. E aí depois Ele faz acontecer aquilo que é propósito, aquilo que é desígnio dele para a minha vida. Então Deus ele é muito direto com Abacuque em dizer, olha, a respeito desse tipo de questionamento que você está colocando, você está buscando enxergar a minha obra, o meu feito, o meu plano aqui, tudo tem um momento certo para acontecer, Abacuque. E você, eu estou percebendo que você está observando muito, você está buscando viver uma experiência de vista, mas o que eu estou esperando de você, Abacuque, é a fé. E aí, a partir do momento em que Deus dá essa resposta para Abacuque, a gente vê no capítulo 3, Abacuque entoando então um salmo, fazendo uma oração para o Senhor, em que ele faz algo que Jeremias também faz num livro muito particular da Bíblia que chama Lamentações, que é, ele traz à memória
aquilo que pode dar esperança para a vida dele. Ele traz à memória aquilo que pode dar esperança para a vida dele. Porque é isso que o justo munido da fé, ele experimenta. Quando o contexto adverso se instala, quando aquilo que não parte dele, aquilo que não tem a ver com ele, não está no poder dele resolver ou fazer, ainda que não esteja no controle das mãos dele fazer, cumprir a vontade de Deus, tem a ver com o contexto, parece tudo uma bagunça. E para ele parece até que a coisa perdeu o controle. É neste momento em que ele não se guia pelo que ele vê, mas ele lembra-se do Senhor. E ele traz à memória dele aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já realizou na vida dele, aquilo que o Senhor já trouxe como resposta, já construiu, já trouxe como bênção sobre a vida dele. E é muito bonito esse capítulo 3, porque então Abacuque ele faz essa declaração de fé, de que assim, olha, eu vou me ater nesse Deus que, olha, ele já fez isso, ele já trouxe vitória para o povo, ele já fez tantas coisas, ele não perdeu o controle da história, e não é agora que ele perdeu o controle da história também. E aí ele tem essa declaração de fé em dizer assim, olha, ainda que a figueira não floresça, não é? O versículo diz, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, ou seja, é próprio da árvore oferecer o seu fruto. Ninguém constrói um curral para que ele fique vazio, ok? Todo mundo constrói um curral porque tem a expectativa de criar animais dentro dele, certo? Então, ainda que tudo fuja à expectativa, ainda que tudo pareça que está dando errado, que está fugindo ao controle e que não vai redundar no resultado que eu pretendo, que eu espero, eu vou me lembrar do Senhor. É pela fé que eu tenho que construir a minha história. E ainda que às vezes observando o cenário eu não vejo indícios dessa manifestação, porque Ele tem o tempo certo dele, Ele tem o Kairos, o tempo perfeito dele que nem eu nem você conseguimos compreender. Pela fé eu sei que Ele sempre será Deus e terá o momento certo de cuidar, de agir, de intervir conforme os desígnios dele. No primeiro caso, nós vemos um aspecto individual, né? O salmista ser pastoreado pelo Senhor. Aqui, porque isso dizia respeito a algo que ele se compromete e busca para com Deus, a confiança dele com o Senhor. Aqui nós vemos um aspecto coletivo. E quantas vezes isso acontece conosco também, não é? Nós nos desanimamos. Por quê? Porque a gente se baseia pelo que todo homem se baseia, que é o quê? Pela vista. À medida que maus cenários se implantam, à medida que as pessoas estão dizendo coisas, é tão curioso, porque essas coisas parecem óbvias, mas por que a gente, tantas vezes, a gente se desespera tanto diante de cenários controversos? Dá a impressão que num dado momento a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo que Deus é, e a gente começa às vezes a acreditar muito mais a respeito do que as pessoas estão dizendo, a respeito do que o jornal está dizendo, a respeito do que eu estou assistindo, do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, e é como se eu esquecesse de Deus. E Abacuque ele vem dizer aqui, olha, obrigado Senhor Deus, é a fé que está faltando na minha vida, porque eu estou tentando enxergar aqui, não é por vista, é pela fé. Eu preciso elevar a minha mente àquilo que me traz esperança, não é? Não é por vista, mas é pela fé, vida por fé, não é? A última parte do versículo diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É Ele que é a nossa salvação, gente. Não é aquilo que a gente vê. Quantas vezes eu e você, a gente já se desencantou, já se iludiu com tantas coisas que a gente viu, a gente percebeu que a gente estava completamente enganado, é ou não é? Mas tantas vezes a gente não dá crédito dessa fragilidade, desse nada que a gente é, e tantas vezes a gente se deixa se levar por todas as informações, por tudo que está sendo dito, e a gente não traz à nossa memória o que nos dá esperança. Às vezes a gente traz à nossa memória maus eventos que já aconteceram, não é? Às vezes alguém passou por uma situação meio parecida, a gente lembra de algo que não tem a ver, que de certa forma é paralela ali, mas a gente assim não traz à memória aquilo que a gente deveria trazer, não é? Eu não estou falando aqui da gente de confissão positiva, da gente só dizer autoajuda, essas coisas, não estou dizendo. Mas a gente precisa se lembrar de quem é o nosso Deus, do que Ele já fez na nossa vida. E isso é um combustível para o nosso ânimo,
Porque se a gente querer que as circunstâncias, o que está se apresentando aos nossos olhos, ou o que a gente ouve, seja o combustível para o nosso ânimo, eu e você, tantas vezes a gente vai perder a esperança mesmo. E aí a gente vai se deixar abater, e aí a gente vai seguir o curso em que todas as pessoas, longe de Deus ou sem fé, estão cursando e buscando para suas vidas. E tantas vezes a gente não vai experimentar aquilo que Deus especialmente tem preparado para as nossas vidas. O justo viverá pela fé. E eu e você, nós não podemos esquecer disso em nenhum dos nossos dias de vida. Precisa haver fé dentro de mim. Essa fé que deve ser o combustível do meu ânimo. Essa fé que tem que brilhar no meu coração lá amanhã, quando eu acordar, quando você acordar. Porque ela não tem a ver com aquilo que eu posso fazer ou com o que o contexto pode fazer por mim. Mas tem a ver com Deus. E Abacuque, à medida que ele se vê respondido por Deus, ele olha, ele traz à memória aquilo que vai fortalecer a fé, aquilo que vai construir ele para as outras circunstâncias da vida. Folheie a sua Bíblia aí para o livro de Daniel. A gente vai para o último episódio aqui que nós vamos olhar hoje, Daniel 3. Uma passagem muito conhecida também. Daniel 3. Antes eu vou dar uma pincelada no que está acontecendo aqui. O reino de Judá agora ele já foi levado cativo para a Babilônia. E o governo da Babilônia, o rei da Babilônia, ele lançou mão ali de várias pessoas que estavam no reino de Judá e os levou como escravos para a Babilônia. E levou ali dos mais capazes, dos jovens que se destacavam, que trabalhavam, que estavam ali na linha de frente ali do reino de Judá. Ele leva como cativo para a Babilônia. E esses jovens, você imagina, são coisas muito difíceis até da nossa compreensão, dado aos nossos dias, não é? Mas vamos imaginar aqui ser escravos, não é? Você ser tomado, você ser sacado da sua história, do seu contexto, da sua vida, do seu lar, ser levado para um outro lugar, não é? É isso que esse capítulo aqui conta a respeito de 3 jovens judeus, não é? Eles são levados escravos e eles estão nessa nação ali, e ao passo que eles estão nessa nação, tudo é tirado deles. E é como se... É um tipo de situação que a maioria das pessoas perderia a sua identidade. Acharia assim, olha, meu mundo caiu, né? Acabou minha história, acabou quem eu era, acabou tudo que a minha razão de ser, o que eu acreditava, os meus valores, os meus princípios, porque eu acreditava, eu olhava para uma dada direção, eu tinha um Deus central ali no reino de Judá, mas agora eu estou aqui num lugar onde tudo é esse monte de crenças, valores distantes daquilo que eu acredito, não é? Esse politeísmo grande, tantos deuses, toda essa nação pagã que está aqui agora. E provavelmente a grande massa das pessoas numa circunstância dessa ia falar assim, olha, o que tem para hoje? Estou de escravo aqui, vamos que vamos. O que chegar, chegou. Não é? Mas aqui o texto vem falar da história desses 3 jovens que tinham uma coisa muito linda que nós devemos aprender, que se chama convicção. Esses 3 jovens, eles tinham convicção. Uma convicção que era atemporal e ela não era circunstancial. Eles não estavam se baseando por vista, entenderam? Porque o que eles tinham guardado no coração, o que tinha marcado a vida deles, era para valer. Não dependia de onde você estivesse, não dependia do contexto ao qual você estivesse, mas tinha a ver com aquilo que eles acataram e guardaram no seu coração de fato. E a história aqui do capítulo 3 mostra assim que deu 5 minutos no rei lá da Babilônia, ele falou assim, eu sou o cara, eu tô indo muito bem aqui, eu tenho todo o poder, quer saber? Tantos deuses aí, né? Eu vou fazer um aqui para mim, esse aqui todo mundo vai reverenciar. Então ele foi lá, ele construiu uma estátua grande de ouro, ele baixou uma portaria, ele baixou um decreto dizendo, olha, todo mundo vamos adorar esse aqui, porque esse ídolo aqui ele me representa,
e eu sou digno de todo respeito, de toda adoração, porque eu sou o mandante dessa nação. Vamos lá, a partir de hoje, todo mundo reverenciando, adorando essa nação, esse ídolo aqui. Mas esses 3 jovens, tinha algo dentro deles muito maior que isso, algo que não era negociável. E você sabe como é que é, né? Aqui a gente está falando de um contexto de perseguição em que as pessoas, não foi o rei que viu os jovens não acatando, né, ao mandado dele, mas algumas pessoas viram e falaram assim, ó, aqueles 3 ali, eles se acham diferentes, eles se acham especiais, porque está todo mundo adorando esse ídolo aí, e eles se acham que eles estão por cima de todo mundo, eles não precisam, eles podem decidir, escolherem o que eles vão fazer ou não. Aí eles foram lá e entregaram esses 3 jovens para o rei. E o rei fica ofendidíssimo com aquilo, né? Como esses caras, eles decidem por si só não me adorar? Traz eles para cá, quero conversar com eles. E aí o rei, nessa circunstância, ele abre uma segunda chance para esses 3 aqui, né? Ele fala assim, olha, vamos lá. Eu sei que vocês, eu fiquei sabendo um papo aí que vocês não estão dispostos a acatar o decreto que eu baixei aqui. Como é que vai ser isso aí? E aí nós temos esses 3 versículos aí, que é Daniel 3, de 16 a 18, que dizem assim, você pode acompanhar comigo aí. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei, em resposta a essa consulta dele, né? Por que vocês não vão adorar? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Convicção. Esses 3 jovens, eles demonstram aqui 3 coisas que eu e você nós precisamos ter na nossa vida. Que é assim, olha, quando circunstâncias adversas, quando aflições surgem, quando perseguições nos advêm, a gente precisa sempre se lembrar de uma coisa, olha, por mais severa, por mais crítica que pareça essa perseguição, eu tenho sim um Deus que pode me livrar. Foi a primeira coisa que eles disseram para o rei aqui, não é? Saiba, ó rei, que o nosso Deus, ele pode nos livrar. E de novo, parece uma coisa muito óbvia, não parece? Mas por que tantas vezes quando a perseguição bate à porta, dá a impressão que tudo acabou? Eu estou falando grego aqui, é algo que não acontece? Não é, né? Por que a gente se desespera tanto? É mais ou menos assim, a gente vem para a igreja, a gente canta, grande é o Senhor, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas no dia que a circunstância difícil bate lá, a perseguição vem para mim, é como se Ele não pudesse. O pacote convicção que esses jovens têm é essa crença de que Deus pode, definitivamente Ele pode nos livrar de toda e qualquer situação. Isso estava implantado na vida daqueles jovens e eles não negociam isso, eles têm essa certeza afirmada no coração deles. E o segundo ponto que ele cobre, que eles dizem para o rei é, Ele pode nos livrar e Ele vai nos livrar. Ou seja, aqueles jovens, eles tinham uma Bíblia repleta de casos de fé, de heróis da fé, de histórias bíblicas profundas, como eu e você temos, para dizer assim, olha, lá em Daniel 3 jovens foram libertos, então se aqui tem uma fornalha esquentando aqui, Deus livrou lá, logo Ele livrará aqui também. Eles tinham isso? Eles não tinham, né? Fé. Aqueles jovens, eles tiveram fé. Eles creram que Deus poderia os livrar e eles pensaram assim, Ele vai nos livrar porque nós estamos decidindo obedecê-lo, nós estamos decidindo acatá-lo. Nós estamos aqui em conformidade com aquilo que Ele pede e requer e deseja de nós. E, portanto, nós cremos, ó Rei, que Ele, além de poder, Ele vai nos livrar. Mas a terceira parte mais bonita dessa situação aqui é quando esses jovens dizem assim para o rei,
Mas esse Deus que nós temos aqui, Ele é soberano. Ele é soberano e nós confiamos na decisão que Ele tomar a respeito disso. E ainda que Ele decida não nos livrar, a gente não abre mão dele. A gente não abre mão dele. E isso às vezes parece até um pouco negativo, não parece? Dá a impressão assim, como se eles estivessem dizendo assim, olha, ainda que por algum motivo ele fique indiferente ao nosso sofrimento, a gente vai permanecer com ele. Mais ou menos assim, né? Às vezes essa leitura simplista pode dar uma impressão para a gente assim, ainda que ele se esqueça de nos livrar, a gente não vai deixar de atender aqui aquilo que ele espera de nós. Não é verdade? Mas não, o que esses jovens estão querendo dizer aqui, sabe o que é? E é algo fundamental para mim e para a sua vida. Eles acreditavam na perfeita decisão de Deus para a vida deles. Eles acreditavam de que assim, o que quer que fosse que Deus decidisse a respeito daquela situação, eles estavam com Deus e eles falavam, Deus, a gente quer a tua vontade de verdade, a gente não abre mão, a gente deseja e busca por ela. Se a tua vontade, a gente crê, Senhor, que o Senhor vai nos livrar, mas ainda que em vias desse todo cenário, o Senhor se lembrando da gente, o Senhor amando a nós acima de todas as coisas como o Senhor nos ama. Se o Senhor decidir que a gente vai morrer nessa fornalha, a gente ainda não vai abrir mão, porque a gente acredita que isso foi o melhor que o Senhor decidiu por nós. Vocês conseguem entender aqui a grandeza da decisão desses jovens? É coisa, gente, que é a coisa das mais profundas, das mais terríveis para o ser humano chegar ao ponto de decidir. Porque desde a queda a gente foi tomado por uma situação tão grande de pecaminosidade, que a gente tem essa insegurança o tempo todo de achar que assim, eu faço bem quando eu escolho, quando eu determino o caminho que eu vou perseguir, não é verdade? Quando eu tomo uma decisão. Então é mais ou menos assim, pense você assim, numa determinada decisão crítica que você precisasse tomar a respeito da sua vida, e você chegasse e falasse assim, olha, Leandro, escolhe alguém aí da plateia, essa pessoa vai decidir por mim a respeito desse assunto que é seríssimo para mim. Quem aqui de vocês ficaria tranquilo com esse tipo de situação? Alguém aqui ficaria? Não ficaria, não é verdade? Mas ainda que essa pessoa falasse assim, olha, escolhe a pessoa que eu mais confio aqui. Ainda assim, a gente ficaria confortável com isso? A gente não ficaria, não é verdade? Porque a gente tem essa natureza desconfiada, e essa natureza egocêntrica de querer a gente determinar, a gente decidir o que a gente quer a respeito da nossa vida. Mas o que a Bíblia diz para a gente lá no Novo Testamento a respeito de negarmos a nós mesmos, significa, olha, você crê em Deus ou não crê? Ele é perfeito nos caminhos dele ou ele não é? Você está seguro de que você botando as decisões da sua vida nas mãos dele será boa coisa ou não será? Esses caras aqui, se eles estivessem aqui com a gente hoje, eles iam falar assim, ó, nós estamos com Deus, custe o que custar, o que quer que seja que Ele decidir para nossas vidas, aqui a respeito de qualquer coisa, nós cremos, nós damos crédito, nós aceitamos a vontade de Deus. E, gente, eu fico assombrado de ver a grandeza da convicção que esses jovens aqui, eles têm. De entender de verdade quem é Deus, não é? De entender que além de ter poder e além de... eles criam que Deus iria agir por eles, não é verdade? De entender assim, a decisão do Senhor é soberana, a soberania é isso, Ele é perfeito. Não é? A grande questão aqui não é assim, olha, se Deus... a gente crê que Deus vai agir, mas ainda que Ele não haja, a gente está com Ele. Porque às vezes a decisão do Senhor seria permitir que aquilo acontecesse. Isso não significa que Deus não os amasse. Deus é soberano ou não é? A gente crê ou não crê a respeito da soberania de Deus na nossa vida? Esses rapazes aqui, eles criam. Porque eles estavam escravizados numa outra nação, eles foram desafiados e eles não abriram mão. Eles sabiam que Deus tinha poder, eles sabiam que Deus os amava e agiria por eles, e é por isso que eles chegam e falam assim, olha, mas sei, Ele é soberano, o que quer que seja que Ele decida, nós estamos com Ele. Desafiador para a gente isso, não é? Eu, quando estava estudando, pensando nisso, eu me vi seriamente confrontado com isso aqui, gente.
Porque às vezes a gente assim constrói o nosso cristianismo assim, Deus é tudo, mas é como se a gente quisesse dar o controle para Deus, mas a gente quisesse segurar, não é verdade? Porque insta no interior do nosso coração aquele medo. E se em algum momento a decisão de Deus foi diferente da minha? E aqui nós estamos olhando para um caso aqui em que 3 jovens falam assim: o que quer que seja, a decisão do Senhor sempre é melhor que a minha. Sempre. Se a decisão do Senhor se alinhar com a minha, ótimo. Mas se não for aquilo que eu esteja esperando, eu realmente acredito que a decisão dele é melhor que a minha. Esses caras aqui, eles entenderam. E é em meio de estar a este contexto de aflição, de serem perseguidos, vocês percebem como diminui toda a carga de uma aflição à medida que você tem a centralidade na soberania de Deus, como esses jovens aqui enfrentaram? E por isso que eles falaram assim, depois dessa, o capítulo prossegue, aí você pode ler depois na sua casa. O rei falou, tá bom, beleza. Manda esquentar lá muito mais. Manda esquentar, porque se eles estão cheios dessa certeza aí, vamos ver. Vamos ver eles tostarem lá no fogo. E naquele contexto e naquela situação, o propósito de Deus era livrá-los, e Deus livrou. O nome de Deus foi glorificado. E em vias dessas coisas, nós devemos pensar, não é? Convicção em meio a situações em que nós somos perseguidos, em que situações críticas sobrevêm sobre a nossa vida, situações de perseguição. Queria chamar a sua atenção aqui hoje para a gente pensar a respeito das nossas vidas, a respeito destes exemplos e dessas passagens bíblicas que nós olhamos aqui, não é? Em meio aos vales da nossa vida, em meio às surpresas inesperadas, em meio àqueles capítulos que a gente não contava e eles chegaram. Nós temos essa confiança de que o Senhor, Ele é o nosso pastor, de que de fato Ele cuida de nós, de que de fato, por mais severo e perigoso que seja o trajeto, o momento da minha vida, Ele está me pastoreando lá. Essa confiança, ela estava no coração de salmista, e é por isso que ele diz, eu não temerei mal algum, porque por mais severo que seja o vale, o consolo da proteção do Senhor está sobre a minha vida. Essa confiança está no seu coração. Em meio aos contextos, aquilo que envolve outras pessoas, em meio aos cenários em que independe de mim, não tem a ver com aquilo que eu decido. A gente tem caminhado por fé? Quando eu estava estudando isso aqui para esse nosso momento aqui de estudo da palavra hoje à noite, eu prestei atenção em mim e vi quantas vezes eu estou andando por vista, gente. Quantas vezes no meu dia a dia eu estou olhando para o que as pessoas estão dizendo, para o que se está na boca do povo, na mídia, nas informações, nas conversas. E quantas vezes eu não estou vivendo por fé, eu não tenho lembrado aquilo que me dá esperança, que é aquilo que parte do Senhor, de um Senhor poderoso, de um Senhor que tem o governo sobre todas as coisas. Às vezes a gente assiste um jornal e a gente fica meio depressivo de ver, não é? Um cenário controverso e fala assim, puxa, às vezes a gente olha para dentro da nossa grande família, os familiares, a gente acha assim, puxa, está tudo fora daquilo que eu gostaria que fosse. Que cenário, que contexto mais adverso é esse, não é? Às vezes a gente olha para a nossa empresa, às vezes a gente olha para a nossa comunidade. Em todos os contextos em que a gente convive com pessoas, às vezes a gente se depara com um momento e fala assim, mas a desesperança chegou, não é? Mas vem cá, é isso que o Senhor espera de nós? O Senhor deseja que a gente caminhe por fé. Que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente busque a Ele, que a gente rememore aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos aponte para Ele, não é? É um versículo muito maravilhoso de Salmos que diz assim, o salmista dizendo para ele interiormente, dizendo assim, minha alma, por que você está abatida? Por que você está quebrantada, abatida, moída dentro de mim, assim, dessa forma? Confie, pois, no Senhor, pois a gente ainda vai louvá-lo. Vamos lembrar de tudo que Ele tem feito, de tudo aquilo que Ele já realizou. Quem é esse Deus na nossa vida? A gente nunca viu Ele agir em favor de nós. A gente acabou de conhecê-lo aqui, Ele não tem se revelado e se demonstrado na nossa vida.
O justo ele é chamado a viver pela fé. E lembrar daquilo que nos dá esperança deve ser o combustível para o nosso ânimo, não aquilo que pessoas, não por aquilo que as minhas emoções humanas às vezes estão sentindo. Às vezes a gente se torna muito facilmente também refém das nossas emoções. Vem um aqui, solta uma sementinha, às vezes a pessoa inconscientemente solta, nem sabe que falou algo que vai te deixar meio temeroso, e você já entra naquele turbilhão de emoções, e você começa a lembrar de coisas que te levam para baixo. E a gente não dá um campo ali para o Senhor trabalhar e agir no nosso coração. Né? Mas o justo, ele é chamado a viver pela fé. Em meio às perseguições, dos mais variados tipos de perseguições que nós vivemos na vida, nós temos tido essa convicção, esse composto que nós chamamos aqui hoje de convicção, não é? Essa convicção de que Deus de verdade, Ele pode mesmo, não é um poder conceitual, não é porque a Bíblia está dizendo e porque o povo da igreja está dizendo e nós estamos cantando, Ele pode mesmo na situação prática, objetiva, que você recita com todas as palavras, com todos os nomes, Ele pode intervir ali em favor de você, não é? O agir dele sempre é um agir, à medida que você o busque e dê espaço para a vida dele, é sempre um agir de amor, um agir que vai promover o bem para você. O Novo Testamento nos diz isso, não é verdade? Porque todas as coisas juntamente cooperam. São todas as coisas e juntamente cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Então eu tenho certeza do poder de Deus, desse agir de amor dele em prol da minha vida. E mais que tudo, dessa soberania, essa soberania de Deus na minha vida, ela é um conceito, ela é uma ideia, ou ela é uma coisa prática do meu dia a dia, da minha vida? Eu e você, a gente crê de fato naquilo que o Senhor decide pela nossa vida? A gente leva esse pé de seriedade, assim, de crer que a vontade dEle sempre será perfeita para mim? Não é? Deus deseja que nós sejamos ovelhas dEle. Deus, Ele está lá com o cajado dEle de consolo para nós, por todos os dias, por todos os trechos dos caminhos da nossa vida. Deus, Ele está lá chamando o filho, olha para mim, abandone tudo que você tem visto, que tem te levado à desesperança, que tem te levado à fadiga, que tem te levado ao abatimento, que tem te levado à perda de rumo, ao descrédito, ao despropósito de vida. Mas viva pela fé, vive centrado, viva ancorado naquele que não muda. Estabeleça a sua confiança, a sua certeza, os alicerces do seu coração de fato no Senhor. Que a fé seja a moeda vigente em todo o tempo da sua vida. Deus, Ele olha para a gente, Ele diz isso para a gente com todas as vezes em que a gente está lá se perdendo, em cada momento em que a gente está querendo enxergar as coisas. Mas Deus está dizendo, olhe para mim, tenha fé, que o meu tempo chegará e será o tempo perfeito daquilo que eu tenho por fazer. E Deus, Ele deseja que nós tenhamos convicção do que Ele é, tanto a respeito do poder, a respeito do agir, como a respeito da soberania dEle. Deus, Ele deseja que a gente olhe para Ele e fale assim, eu acredito que a decisão dEle é melhor para mim. Eu abro mão de tudo. Às vezes é difícil, Senhor. Às vezes a gente precisa dobrar nosso joelho e falar assim, Deus, me ajuda a acreditar, me ajuda a entregar o controle de verdade, me ajude a negar por mim mesmo, me ajude a dar esse passo consistente de que eu creio que Ele de fato sabe o que é melhor para mim. E ainda que Ele faça tudo diferente daquilo que eu pretenderia, vamos lá, Senhor, é o Senhor na frente. Deus, o Senhor, é o governador da minha vida, o Senhor é o centro. E eu não abro mão disso. E as aflições, elas existem na vida do justo. Não é? Nós lemos aqui no começo que, no versículo lá de Salmo 34:19, que diz, muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor, Ele está com todo o poder dEle para livrar, para operar, para transformar e para construir o plano dEle maravilhoso para as nossas vidas.
Mas eu e você, a gente é uma oficina que precisa ser trabalhada pelo Senhor. A gente precisa ser pastoreado, a gente precisa da fé, a gente precisa de convicção. Eu não sei o quanto você se dá conta disso, do quanto você precisa disso, mas estudando tudo isso, eu me vi como um grande objetivo dessa mensagem a respeito dessas verdades. A respeito de olhar e desejar a soberania do Senhor para a minha vida em todas as expressões. Em desejar o agir dele, em desejar a fé operante, vibrante, que não se pondera no que eu vejo, mas no que o Senhor é, no que o Senhor já tem feito. Quantas coisas Deus tem feito por mim, gente. Eu acredito que por você também. Vamos trazer a memória a Ele que nos dá esperança, Ele que agiu e age pela nossa vida. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. E como nós precisamos aqui no CAV nos voltar ao Senhor. Porque a gente em todo aquilo que somos desde quando, ó Pai, enquanto homens a gente adquiriu essa natureza pecaminosa, segundo a Bíblia, desde quando a gente foi gerado no ventre da nossa mãe, a gente é esse poço de incerteza, de dúvida, de fragilidade. Tantas vezes somos ovelhas rebeldes, ó Pai, somos ovelhas frágeis, vulneráveis, mas a gente nem se dá conta que a gente é isso, na verdade. E tantas vezes a gente está, ó Pai, insistindo, Pai, persistindo em querer fazer o nosso caminho, em sair do cajado, em abandonar a fé. Tantas vezes a gente até professa verdades, ó Pai, mas tantas vezes a gente, diante das circunstâncias que nos sobrevêm, das aflições que se apresentam, o seu poder nem sempre é lembrado, a gente não traz à nossa memória aquilo que nos constrói, que nos dá ânimo, que nos dá esperança. A gente não crê no seu agir de amor, a gente suspeita, ó Pai, da sua soberania. E como a gente precisa, ó Pai, ser transformado mais e mais pela tua poderosa mão, Senhor Deus. Então que os nossos corações nessa noite sejam, ó Pai, massas, ó Pai, que estejam totalmente, ó Pai, entregue às tuas mãos, ó Pai, para serem refeitas em tudo que é necessário. Desconstrói esse nosso eu controlador que quer assumir as rédeas, ó Pai, essa rebeldia de coração, de querer decidir, de desconfiar, de se pautar no que eu vejo, no que eu quero, no que eu posso. Mas que no nome de Jesus, Senhor Deus, às vezes a gente tem estado tanto, a gente tem sido tão abatido em tantas aflições, ó Pai, muito mais por conta não dessas nossas características, dessas nossas insistências, do que pelas aflições em si. Porque a gente não tem, às vezes, confiado, a gente não tem, Senhor Deus, se entregue ao seu pastoreio, a gente não tem, Senhor Deus, vivido pela fé, e a gente não tem, Senhor Deus, tido convicção de quem o Senhor é. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós e faça algo novo, poderoso no nosso coração. Que a gente possa de fato, Senhor Deus, se entregar ao teu governo como nós carecemos. E nós assim clamamos essa noite, ó Pai, que nos nossos dias a gente venha buscar por essas coisas que são os teus propósitos para a nossa vida. Opera isso na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Nós oramos no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. Amém.